É famoso que tinha um grande Rebbe chamado Reb Dubne Magid, o Magid de Dubne. Ele era muito famoso porque ele tinha uma parábola, ele sempre dava mashalim, ele contava histórias, parábolas para explicar tudo. Qualquer coisa ele tinha uma parábola para explicar. Sempre ele contava, ele tem até um folheto interessante que eles imprimem todo Shabbat nas sinagogas de histórias, e tem um canto que é o canto das parábolas. Quase todo Shabbat, os parábolas estão lá, é do Magid de Dubne, né? Ele vivia contando parábolas e ensinamentos com as parábolas dele. Então, uma vez, um Hassid perguntou para ele: Rebbe, da onde você tem tantos meshalim, de onde você tem tantos exemplos, tantas histórias, tantas parábolas para explicar todas essas ideias, esses conceitos que quer passar? Ele falou: vou te contar uma história, vou te contar uma parábola. Afinal, ele ia explicar sempre com parábola. Ele falou: um dia, uma pessoa estava passando perto da casa de um arqueiro, tipo um Robin Hood da vida, né? Um cara que atirava flechas. Ele chegando perto da casa dele, ele viu todas as flechas, cheias de flechas assim, já atiradas, e todas elas acertadas no centro do alvo, né? Cada flecha já estava acertada assim, naquele vermelho, no centro do alvo. Ele foi andando e chegando cada vez mais perto da casa do arqueiro, e só cheio de flechas dentro do alvo. Aí o cara perguntou para o arqueiro, certinho. Aí ele perguntou para o arqueiro: como é que você faz? Você acerta todas, sabe? Certinho no alvo. Aí ele fala: não é assim que funciona. Ele fala: primeiro eu atiro a flecha, aí depois eu pinto o alvo em volta. Então o Dubne Magid falou: eu tenho na verdade muitas histórias, aí depois eu vejo para qual ideias que elas se aplicam. Assim que ele contou para esse Hassid. Não sei se foi uma forma de humildade, mas é assim que ele contou. Por que eu estou contando isso? Na nossa paraxá tem uma coisa muito interessante. Nossa paraxá diz, tem um pasuk 22, né? Pasuk Havbet, o Betzalel ben Uri ben Hur, lematei Yehudá, e o Betzalel filho de Uri, filho de Hur, né? Ele era então bisneto de Miriam, da tribo de Yehudá. Asa et kol asher tzivah Hashem et Moshe. Ele fez tudo que Deus ordenou a Moshe. Diz o Rashi fala: asher tzivah oto Moshe en ksiv. Não está escrito ele fez tudo que Moshe lhe ordenou. Não, presta atenção no pasuk. O pasuk fala: ele fez kol asher tzivah Hashem et Moshe. Tudo que Hashem ordenou a Moshe. E não tudo que Moshe ordenou a ele. Ele, na verdade, a princípio, escutou, ele tinha que fazer, ele fazia de acordo com as instruções do seu mestre, Moshe Rabbeinu. Mas o Betzalel, que ele era o arquiteto mor, né, o engenheiro, que tomou conta da construção do Mishkan, está escrito que ele fez tudo de acordo com como Hashem ordenou a Moshe, e não como Moshe ordenou a ele. Isso que o Rashi está falando aqui. E o Rashi traz, então, do Midrash, da Gemara, ele fala: Afilu dvarim shelo amar lo rabo. Mesmo coisas que o seu mestre, Moshe Rabbeinu, não falou para ele. Esquema da tolemash nemar le Moshe besinai. Ele conseguiu entender, e ele fez aquilo exatamente como Moshe escutou no Sinai, e não como Moshe transmitiu para ele. Que Moshe tzivah le Betzalel, que Moshe ordenou para Betzalel. Aqui, olha só que coisa interessante. Moshe ordenou para Betzalel lasot chilá, para fazer primeiro kelim. Primeiro, Moshe Rabbeinu ordenou a construção dos utensílios, dos objetos. Aron HaKodesh, Menorá, né, o Mizbech Doktoret, o Shulchan. Ve'achar Mishkan. E depois, a estrutura do Mishkan. Amar lo Betzalel. Betzalel então respondeu para Moshe Rabbeinu: Minag haolam, o costume do mundo, lasot chilá bait, primeiro fazer uma casa, e depois se coloca os utensílios dentro da casa. Amar lo,
E então Moshe Rabbeinu respondeu para ele, Kach shamati mipi HaKadosh Baruch Hu. Justo foi assim mesmo que eu escutei de Hashem. Amar lo Moshe, Moshe Rabbeinu falou, Betzel kelaita, você está na sombra de Deus. Que bevadai kach tzivai li HaKadosh Baruch Hu, porque com certeza foi assim que Deus me ordenou. Veken asa Mishkan tchilá, e assim então Betzalel ele fez primeiro o Mishkan, ve'achar kach asa kelim, e depois fez os utensílios. Muitas perguntas, que o tempo não me permite hoje adentrar em todas elas, mas algumas, trazer uma explicação bonita do Tzemach Tzedek sobre esse assunto. Como assim? Primeira coisa, Moshe Rabbeinu ele ia ordenar uma coisa diferente do que Deus ordenou para ele. E aí Betzalel ele foi lá e falou você não pode, o costume do mundo não é assim. O costume do mundo, as pessoas no mundo. Ele foi respeitoso, mas interessante que o argumento que ele traz é que o minhag olam não é o costume do mundo. E daí isso não é o costume do mundo? Deus mandou assim, assim. E aí Moshe Rabbeinu ele retrai, ele fala, você está na sombra de Deus, você está certo. Na verdade Deus me ordenou na ordem contrária. Então calma aí. Deve ter sido assim. Não, ele fala. Amar lo betzalel minhag olam, Amar lo kach shamati mipi HaKadosh Baruch Hu. Amar lo Moshe kach shamati mipi HaKadosh Baruch Hu. Ele fala kach, assim que eu escutei de Deus. E a Gemara até discute sobre isso. E fala que, se você pegar, e na Parashá Kitissá, agora não vou falar o passuco inteiro de cor que eu não sei, mas na Parashá Kitissá fala que Hashem ordena a Moshe Rabbeinu Mishkan Ukelim. Em Kitissá fala Mishkan Ukelim. Porque se você pega em Trumá, realmente, se você pegar na Parashá Trumá, Moshe Rabbeinu que ele começa primeiro, Deus mesmo começa falando primeiro os Kelim, e depois fala da estrutura do Mishkan. Mas então a Gemara fala, então Moshe Rabbeinu estava certo em ordenar primeiro os Kelim e depois o Mishkan. Mas você vai ver em Kitissá, tem um passuco que fala que Deus ordenou Mishkan no Kelim, Mishkan e objetos. Então, o que a gente entende daqui? Que a experiência de Moshe Rabbeinu foi primeiro o Kelim e depois a estrutura do Mishkan. Mas realmente como Deus tinha ordenado, era diferente. O que significa tudo isso? E qual é a resposta de volta do costume do mundo? Realmente, o costume do mundo é você primeiro tem que comprar um apartamento, aí depois você tem que ter a estrutura da casa, e depois você compra a geladeira, o fogão, a mesa, a cadeira. E é isso que Betzalel estava falando para Moshe Rabbeinu. Você está mandando eu pegar fogão, mesa, cadeira, onde eu vou deixar tudo isso? Primeira coisa, tem que ter estrutura. Essa era... ele falou uma opinião de um engenheiro, né? Vamos começar com a estrutura, depois a gente se preocupa com os pormenores, né? Com os detalhes aqui dentro. Mas isso, obviamente, isso daí não responde. Quer dizer, se Deus tivesse ordenado da forma como Moshe Rabbeinu transmitiu, como Moshe Rabbeinu transmitiria também algo diferente do que Deus ordenou? Essa é a pergunta mais forte de tudo, né? E você vê que não tem problema também se os utensílios do Mishkan não estão colocados dentro do Mishkan. Afinal, por muitos anos, durante todo esse tempo no deserto, o Mishkan, várias vezes ele estava em movimento e a estrutura não estava toda montada. O que eles faziam? Eles estavam levando, ele era coberto com... Tinha tecidos que cobriam e tudo. Quer dizer, talvez daria para fazer uma estrutura, talvez provisória, cobrir alguma coisa, até a estrutura do Mishkan, no momento de ficar pronto, né? Então, qual que seria o problema de Betzalel simplesmente escutar a opinião de Moshe Rabbeinu realmente, né? E acatar. Então, tem muitas interpretações sobre essa Gemara, que o Urashi traz aqui, mas eu vou trazer uma explicação apenas, duas na verdade, do Tzemach Tzedek e do Rav Tzadok de Lublin. Tem uma vez fizeram um exemplo, fizeram um teste no metrô de Nova York, que ficou muito famoso, que ia ter um show do cara que era o maior violinista, ele é da atualidade, os maiores violinistas da atualidade. Ele ia usar aquele, esse violino que é como que Stradivarius, né? Que é um violino que custa uma fortuna, que ele foi feito no século XVI, XVII, com uma árvore, uma madeira especial, ninguém mais consegue fazer. Sobrou pouquíssimos, raríssimos violinos que fazem um som que nem esse Stradivarius, são peças
antiquíssimas, que até hoje ninguém consegue produzir um violino igual a esse. Então, e o maior violinista do mundo, acho que inclusive ele é judeu, ele ia fazer um show lá no meio de Manhattan, e cada ingresso custava milhares de dólares. Pro show do violinista com Stradivarius era um negócio fantástico. O que decidiram fazer? Ele foi no metrô tocar o violino dele, lá, que nem outras pessoas que tocam qualquer coisinha lá no metrô. Ele colocou a caixa, ele pegou aquele Stradivarius que só ele vale, só esse violino já vale milhões de dólares, e ele, que é o maior violinista da atualidade, começou a tocar no metrô de Nova York como qualquer um, como um schlepper qualquer. Joshua Bell. Joshua Bell, nome do violinista. E aí, que ano que foi isso? Apareceu aí? Bom, e aí... 2007. E aí tem um vídeo que ficou famoso, que ele começa a tocar no metrô de Nova York. A maioria das pessoas estão apressadas pro trabalho e tudo. Todo mundo segue a vida, segue o jogo. Ninguém... Um ou outro, algumas crianças escutam a música, param, prestam um pouco mais de atenção. A mãe fica puxando, né? Alguém tem um pouco de dó e fala, até que esse cara toca mais ou menos, né? E dá um dólar, joga 25 centavos ali. Ele juntou um dinheirinho, mas... Pensar que tem gente que paga milhares de dólares para assistir um show dele, ele fez todo o concerto dele de graça no metrô de Nova York e quase ninguém deu realmente a devida atenção. O que não é isso, senão, como a gente fala, o quadro, né? O frame, como se fala? A moldura do quadro. Muitas vezes, o mundo tem muita coisa que é a moldura, que é a estrutura. Então, todo mundo dá valor para o Joshua Bell quando o nome dele está lá na capa do jornal e ele tá na ópera, aí todo mundo dá valor. Ele, no meio do metrô de Nova York, sem a moldura, sem toda a estrutura, o flash, parece que não vale nada. E a gente vive num mundo que é um mundo que precisa dessa estrutura, dessa moldura. Eu me lembro que uma vez um artigo que mexeu muito comigo, que eu li, tinha um cara que... poucos anos atrás, foi o cara que inventou o mouse. Ele inventou o mouse, todo mundo usa até hoje no computador, tá cada vez menos agora com o tablet, mas por décadas todo mundo usou o mouse, né? E o cara que inventou o mouse, eu li no jornal, que ele morreu pobre. O que aconteceu? Ele criou o mouse, no começo ainda, quando estava começando a criar os primeiros computadores pessoais, na verdade, né? Ainda. Foi na Xerox, saiu. Não, ele vendeu no final para a IBM. Ele trabalhava, mas ele fez a patente, ele fez tudo certinho, fez a patente do mouse, ele imaginou o mouse, como que ia funcionar e tudo. Aí o Steve Jobs ele tentou vender. Primeiro ele tentou vender para o Windows, para o Bill Gates, ele não quis. Aí ele tentou vender para Macintosh, IBM, ele foi tentar vender. Não, ninguém quis comprar no começo. No final ele passou anos tentando vender aquilo. Então falar, isso aqui não serve para nada. No final das contas, o cara da IBM comprou dele meio que como um favor. O cara tava morrendo de fome, o cara pagou acho que $10 mil para a invenção dele, se não me engano, foi $10 mil. Ele pagou e falou, sabe, não, tchau, toma aí. O cara, no final a IBM comprou por $10 mil, eu acho. E o cara morreu terminou pobre a vida. E o cara inventou um mouse que depois revolucionou toda a computação. O que quer dizer? Na verdade, o que o Betzalel estava explicando para Moshe Rabbeinu, é uma coisa que... Estava justo numa reunião também com investidores, ele falava assim, eu tenho uma ideia para vender. Tenho uma ideia fantástica. Nesse mundo, isso que o Betzalel estava falando para o Moshe Rabbeinu, esse mundo, o costume do mundo, não é o mundo das ideias. Esse mundo, a ideia só tem como florescer com a estrutura. Precisa da estrutura, precisa da parede. Aonde colocar esse projeto? Você pode ter uma ideia fantástica, mas se você não tem se não tem estrutura, não tem a parede, tudo, essa ideia não tem como florescer. E ele falou, aqui a gente começa primeiro pela estrutura. No mundo, primeiro se começa pela estrutura. Depois você tem a estrutura, tem como florescer a ideia, o projeto. Então, você vê, hoje em dia, uma pessoa tem uma ideia de fazer uma escola para educar crianças judias no caminho de Torá e Mitzvot. Né? É uma ideia ótima, ele quer ensinar Torá e Kedushá. O que o diretor tem que fazer para a escola? Ele vai primeiro ter que comprar um prédio, falar com empreiteira, depois vai ter que lidar com burocracia do governo, o cara vai ter que comprar comida, vai ter que comprar até papel higiênico. Quando que ele vai ter tempo para ensinar e dar aula para as crianças, mesmo na Aleph, Beit e Torá? É lá no final.
Mas antes de... Ele passa a maioria... Inclusive, a maior parte do seu tempo ele está lidando com esses detalhes de papel higiênico, e de giz, e de lousa, e de luz, e de internet que não funciona, e de boleto. Ele passa mais tempo, 90% do tempo fazendo isso, e quase 10% somente realmente no objetivo, que é ensinar a Torá para as crianças. Então, o Betzalel, explica o Tzemach Tzedek, não vai dar tempo de explicar a segunda opinião do Tzedek Levin, mas o Betzalel, o Tzemach Tzedek fala que o nome do Betzalel, ele representa Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. O Betzalel, ele é filho de Uri, filho de Hur. Presta atenção, Betzalel, o próprio Rashi trouxe, quer dizer, Betzelkel, ele está na sombra de Deus. O que é a sombra? A sombra é quando a luz não está passando. Né? A sombra é exatamente quando você não está vendo a luz. Tá? Alguma coisa está tapando a luz passar. E ele é filho Ben Uri, filho da luz, que é filho de Hur. Hur seria, diz o Tzemach Tzedek, que tem a ver com o buraco. Hur, que ele fala aqui, ó, ele traz do Harakim, que tem no Shir Hashirim, ele fala Mashgiach min ha'chalonot metzitz min ha'harakim. Ele compara isso com no Shir Hashirim está escrito que Deus, ele tem duas formas de enxergar. Uma é enxergar pela janela e outra é enxergar através do buraco. Qual a diferença alguém enxergando pela janela e pelo buraco? Quando alguém enxerga pela janela, você vê que ele está te olhando e você enxerga ele. Quando alguém enxerga você através de um buraquinho do muro, você não percebe que ele está te observando. Então, o Tzemach Tzedek ele explica assim, que o Betzalel ele está falando, Moshe Rabbeinu, você é comparado com o sol, você recebeu a Torá direto de Deus, você está enxergando tudo já no objetivo. Moshe está no nível máximo da Torá, ele recebeu a Torá direto de Hashem, então ele quer direto o objetivo. Que o objetivo é a Menorá, é a Torá. Ele quer o objetivo do Mishkan, a presença divina, a Arca Sagrada, a Torá. Isso, do Aron HaKodesh. Ele começou pelo objetivo, pelo Aron HaKodesh. Diz o Betzalel, só que na hora de colocar isso na prática, por isso que é importante o mundo prático, você quer trazer a presença divina aqui para a Terra, ele está na sombra divina. O mundo é Olam, Olam quer dizer Helem, ocultação. Na ocultação, na sombra de Deus, o costume é diferente. Para funcionar aqui no mundo físico, precisa primeiro da estrutura, precisa ter o cara que faz a embalagem, precisa o cara que faz o transporte, precisa toda a infraestrutura funcionando, telefone, internet, boletos pagos, tudo funcionando para você chegar no seu objetivo, das suas ideias funcionarem, seus grandes pensamentos. Então, então a mesma coisa, ele falou até para a Torá, funciona assim. O tempo estourou, quem sabe, talvez a semana que vem já é outra paraxá, a gente podia dar continuidade nessa ideia como precisa levar adiante, mas o tempo estourou. E aqui a gente mora no mundo físico, prático, né? Que tem hora. Então vamos lá. Então, só para concluir, quer dizer, Moshe Rabbeinu, as duas opiniões existem, isso que é o negócio. Moshe Rabbeinu, só para responder a pergunta, Moshe Rabbeinu, ele recebe a profecia de Deus de acordo com o nível dele. Então ele já estava no nível onde tudo é perfeito, ele estava junto com Hashem, então ele já enxergava direto o objetivo do Mishkan. Mas ele falou, Deus, ele quer morar aqui na Terra. Então você está certo, na sombra da luz de Deus. É aqui que Deus quer construir o Mishkan. Então primeiro vamos fazer a estrutura, depois o objetivo, que é os objetos. Hoje, dia Yom Yom, 1 de Adar 2, começamos os Chodesh de Adar Bet, tem que aumentar mais ainda, hoje é o dobro de alegria, então. No Yalev Ve'avô, a gente fala Zachrenu Hashem Elokeinu Bo Bet Degushá. Tem que o Beit, a letra B do Bo, né? Vo é Zachrenu Hashem Elokeinu Bo Letoivó, né? Quando a gente fala o Yalev Ve'avô. O Fakdeinu, aí não é Pei, né? O Pakteinu é o Fakdeinu. Beit Refuyá. Assim diz aqui. Refuyá. É Pei? Pei. Mas aqui acho que eu peguei